Há momentos na história em que não são os tiros, nem os tanques, nem mesmo as batalhas que mudam o rumo de uma nação. São palavras, simples palavras, pronunciadas em uníssono, que se transformam em correntes invisíveis capazes de prender milhões de consciências. Palavras que, ditas de forma solene, podem alterar destinos inteiros. Imagine uma sala repleta de jovens soldados, de oficiais de carreira, de homens que juraram defender sua pátria. E de repente percebem que já não juram mais à Constituição, nem ao povo, nem ao Estado. Agora juram a um único homem. É nesse instante que a história se dobra silenciosamente, quase imperceptível, mas de maneira definitiva. Naquela manhã de 2 de agosto de 1934, após a morte de Paul von Hindenburg, o velho marechal que ainda simbolizava uma Alemanha constitucional, Adolf Hitler, agiu com rapidez calculada. Em questão de horas, a estrutura legal que protegia o país foi substituída por uma fórmula nova, aparentemente simples, mas devastadora. O juramento militar, que por séculos havia sido direcionado a princípios e instituições, agora era redigido para um Führer. Essa mudança, invisível para muitos na época, selou a transformação de soldados do Estado em servos de um líder. É difícil imaginar a pressão psicológica daquele momento. O soldado que levantava a mão não estava apenas pronunciando palavras. Ele estava entregando sua consciência, talvez sem perceber. Cada sílaba se tornava uma promessa que, no futuro, justificaria a obediência cega, mesmo diante do absurdo. Muitos juraram em silêncio interior, hesitaram, engoliram seco, mas seguiram, porque todos seguiam, e o peso de não seguir poderia significar isolamento, prisão, até a morte. A pergunta que paira sobre esse instante é perturbadora. Será que, se um único regimento tivesse se levantado e dito não, a história teria tomado outro rumo? Nunca saberemos. O que sabemos é que naquele dia, sob a solenidade do juramento, a Alemanha deixou de ser apenas uma nação em crise para se tornar um corpo preso a um só coração. E esse coração batia no ritmo de um homem que já não via limites entre sua vontade e o destino do mundo. Essa é a história do juramento que não apenas comprometeu bocas e mãos, mas aprisionou almas. Um pacto que não se fez apenas diante de documentos, mas diante de consciências. E que, no silêncio de uma promessa, abriu caminho para a tragédia mais sombria do século XX. Um juramento pode parecer apenas uma fórmula, uma sequência de palavras repetidas em obediência ao protocolo. Mas, em 1934, na Alemanha, um juramento se tornou mais do que um ritual. Tornou-se o elo invisível que transformou os cidadãos armados do Estado em soldados submissos a um único homem. A partir do momento em que aquelas palavras foram pronunciadas, a lealdade deixou de pertencer à lei, à Constituição ou à nação. Passou a ter um destinatário de carne e osso, Adolf Hitler. A força desse gesto não estava apenas no ato de falar, mas na forma como o juramento foi redigido. Cada termo escolhido tinha peso, cada palavra carregava uma armadilha moral. A formulação importava mais do que se imagina. Em vez de defender a pátria, o soldado agora prometia obediência incondicional ao Führer. Essa pequena mudança transformou o sentido do dever militar em devoção pessoal, dissolvendo qualquer espaço para a consciência individual. Para muitos oficiais, esse momento abriu um dilema silencioso. Servir ao Estado ou servir a um homem? Obedecer às leis que por séculos estruturaram o exército alemão ou curvar-se a um líder que concentrava em si mesmo a própria definição de legalidade? A maioria escolheu o caminho do silêncio. Não porque não percebessem o peso do que faziam, mas porque romper a corrente parecia impossível diante do contexto de medo, disciplina rígida e pressão social. E aqui surge uma pergunta incômoda. O que acontece com uma instituição quando a autoridade deixa de ser um cargo e passa a ser uma pessoa? Quando a lealdade deixa de ser a Constituição
e se torna a alguém que, em sua própria vontade, pode reescrever o destino de uma nação. É nesse ponto que o tecido institucional começa a se rasgar. O poder já não é mais um mecanismo coletivo de governo, mas um reflexo do caráter, ou da ambição, de um único indivíduo. A história do juramento a Hitler revela o perigo universal que ronda qualquer sociedade. Quando as palavras deixam de proteger a lei e passam a proteger apenas um rosto, o que se escraviza não é apenas a voz, mas a consciência. E o que se aprisiona não são apenas soldados, mas a própria essência de uma nação. Durante séculos, o juramento militar na Alemanha não era dirigido a um homem, mas à Constituição, à pátria, a um conjunto de princípios que sustentavam o Estado. Esse vínculo simbolizava que o soldado não servia a indivíduos, mas a instituições. Era um pacto entre o exército e a ordem legal. Em 1934, essa tradição foi quebrada de maneira súbita e radical. Pela primeira vez, milhões de soldados deixaram de jurar lealdade a um país para jurar fidelidade irrestrita a um líder. Esse gesto aparentemente simbólico escondia um peso histórico profundo. Ao retirar a Constituição do centro da promessa e substituí-la pela figura do Führer, Hitler dissolveu séculos de tradição jurídica e militar em uma única fórmula pessoal. O soldado já não precisava refletir sobre a legalidade de uma ordem. Se vinha de Hitler, era suficiente. A partir daí, o direito e a moralidade foram fundidas na pessoa do líder, como se sua vontade fosse lei. Nos bastidores, nem todos aceitaram essa mudança com facilidade. Diários de oficiais revelam dúvidas sufocadas, reflexões nunca ditas em voz alta, mas registradas no silêncio íntimo das páginas privadas. Muitos perceberam que algo essencial havia sido corrompido, e ainda assim, obedeceram. Não havia espaço para questionamentos. O peso da tradição militar, somado ao medo da exclusão e da perseguição, abafava qualquer voz dissonante. Esse juramento não apenas garantiu obediência. Ele concedeu a Hitler algo ainda mais perigoso: legitimidade moral aos olhos de milhões. Um juramento é um ritual, e rituais criam um senso de sacralidade. Ao jurar ao Führer, o soldado não apenas aceitava ordens, ele se colocava em um vínculo quase religioso, um pacto que parecia maior do que ele mesmo. Para muitos, não cumprir esse pacto seria equivalente a trair algo sagrado. E fica a pergunta: se esse juramento nunca tivesse sido alterado, a resistência teria encontrado mais espaço para crescer? Talvez. Talvez não. O que sabemos é que esse pequeno ajuste simbólico fez toda a diferença. A Alemanha de 1934 deixou de ser governada por princípios abstratos e passou a ser governada pela palavra de um único homem. E essa ruptura, discreta mas devastadora, abriu caminho para o colapso moral de uma nação inteira. Era 2 de agosto de 1934. O dia amanheceu carregado de solenidade, pois horas antes a Alemanha havia perdido seu velho marechal, Paul von Hindenburg. Para muitos, ele ainda simbolizava o elo frágil com uma ordem constitucional que resistia em silêncio. Mas, naquele mesmo dia, algo maior do que uma morte ocorreu. Milhões de soldados, oficiais e recrutas foram chamados a renovar seu juramento. Só que desta vez, as palavras já não eram as mesmas. O novo juramento exigia obediência absoluta a Adolf Hitler, e não mais ao Estado ou à Constituição. Esse instante se tornou um ponto de virada. Testemunhas oculares relatam que alguns hesitaram, que as palavras pareciam pesar na boca de jovens recrutas, mas nenhum ousou resistir. Um após o outro, todos ergueram suas vozes e repetiram a fórmula. O silêncio de uma recusa nunca aconteceu, e esse silêncio, carregado de medo e conformidade, se espalhou como sombra sobre os anos seguintes. Naquele momento, o juramento parecia apenas mais uma formalidade, mas na prática, abriu as portas para que crimes futuros fossem cometidos sem questionamento. O soldado que anos depois fosse confrontado com ordens de brutalidade
poderia se esconder atrás daquelas palavras pronunciadas em 1934. Eu havia jurado. Essa justificativa, simples e devastadora, ecoaria em trincheiras, em tribunais e nos julgamentos do pós-guerra. O que teria acontecido se um único regimento tivesse recusado? Se um comandante tivesse ousado dizer não diante de milhares? Talvez a confiança em Hitler tivesse sido abalada. Talvez o mito da obediência absoluta tivesse rachado cedo demais. Ou talvez esses homens tivessem sido esmagados pelo aparato de poder já consolidado. Não saberemos. Mas a pergunta permanece, e seu peso é insuportável. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se naquele dia, em vez de silêncio, tivesse havido resistência? O 2 de agosto de 1934 não foi apenas uma data no calendário. Foi o instante em que soldados deixaram de ser servos da lei e se tornaram servos de um homem. Um pacto coletivo que parecia invisível, mas que, na verdade, moldou o destino de uma geração inteira. E com ela, o destino do mundo. Um juramento não é apenas uma sequência de palavras ditas em público. É um mecanismo psicológico poderoso, capaz de se enraizar no coração humano de forma mais profunda do que ordens escritas ou decretos de governo. Quando milhares de soldados alemães prometeram lealdade absoluta a Hitler, não estavam apenas declarando obediência, estavam selando um pacto que, com o tempo, sobreporia suas próprias consciências à promessa feita. Hitler sabia disso. Ele explorava não apenas a disciplina militar, mas também a linguagem simbólica de algo quase religioso. O juramento era apresentado como sagrado, como uma espécie de sacramento político. Aquele que quebrasse sua palavra não era visto apenas como desobediente, mas como alguém que havia traído um pacto espiritual. Assim, a obediência deixou de ser apenas uma questão de dever e passou a se confundir com fé. Nos anos seguintes, esse vínculo serviu de justificativa para incontáveis atrocidades. Policiais e soldados repetiam a mesma defesa. Eu havia jurado. Não era apenas obediência à hierarquia, era a sensação de estar acorrentado por algo maior do que a própria moralidade individual. A promessa os cegava, anestesiava qualquer dúvida interna. O juramento se tornava um álibi para a consciência. Mas havia também o medo de ser visto como traidor. O medo do perjúrio, da acusação de infidelidade, do castigo que poderia vir não apenas do regime, mas da própria comunidade militar que enxergava a quebra do juramento como o mais vil dos crimes. Esse medo consolidava a obediência e mantinha as fileiras unidas em torno de Hitler. Era uma prisão invisível, feita não de grades, mas de palavras. Assim, fé e medo se entrelaçaram em um nó quase impossível de desfazer. A fé no caráter sagrado do juramento, o medo da traição e da condenação, e a lealdade que se tornava fatal. Cada soldado carregava dentro de si essa tensão, a consciência que gritava de um lado e as palavras que o prendiam do outro. E, em quase todos os casos, foram as palavras que venceram. Hitler não esperou o tempo esfriar depois da morte de Hindenburg. Quase de imediato, impôs o novo juramento. Essa urgência não foi um detalhe de ocasião. Foi um cálculo preciso. Ao exigir lealdade pessoal justamente naquele momento, Hitler neutralizou qualquer chance de que o vazio de poder fosse preenchido por tradições constitucionais ou pela influência de velhas elites militares e políticas. Ele sabia que precisava fixar sua autoridade não apenas na lei, mas nas consciências. O juramento se tornou sua arma política mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais letal. Generais que poderiam contestar seu poder, magistrados que poderiam limitar seus atos, oficiais que poderiam hesitar diante de ordens brutais. Todos eles estavam agora amarrados por palavras que pareciam irrevogáveis. Cada voz que repetiu o juramento contribuiu para a erosão da independência das instituições. Até juízes, homens treinados para interpretar a lei, afirmavam estar vinculados ao Führer.
A lei já não era uma balança. Era apenas o reflexo da vontade de um homem. Esse deslocamento foi mais profundo do que qualquer decreto poderia alcançar. O juramento agiu por dentro, dissolvendo resistências antes que pudessem nascer. Ele funcionava como um cimento invisível que mantinha a estrutura de poder de Hitler intacta, impedindo fissuras, abafando dúvidas. O simples ato de pronunciar aquelas palavras transferia o centro da vida pública para a figura de um líder absoluto. E aqui encontramos uma lição que não pertence apenas ao passado. Sempre que um juramento de lealdade a indivíduos substitui constituições, sempre que a fidelidade a uma pessoa passa a valer mais do que a fidelidade a princípios, o próprio alicerce da lei começa a se quebrar. O que se desmorona primeiro não são as instituições, mas a confiança coletiva naquilo que deveria protegê-las. Assim, o juramento não foi apenas um ritual. Foi uma arma política, silenciosa, mas decisiva. Foi o elo que garantiu a Hitler não apenas poder militar, mas também um tipo de autoridade moral que, aos olhos de milhões, parecia inquestionável. E a partir desse instante, a Alemanha caminhou ainda mais rápido rumo ao colapso de sua própria ordem. Durante anos, o juramento pareceu inquebrável. Ele funcionava como um muro, erguido entre o indivíduo e sua consciência. Mas, mesmo nos períodos mais sombrios, pequenas fissuras começaram a aparecer. Alguns oficiais decidiram que a promessa feita a Hitler não poderia ser maior do que o dever com a própria humanidade. Foram poucos, mas existiram. Entre eles, estavam os que participaram do complô de 20 de julho de 1944, quando Stauffenberg e outros conspiradores arriscaram tudo para assassinar o Führer. Para esses homens, quebrar o juramento era menos aterrador do que manter-se cúmplice. Ainda assim, para a maioria, romper aquele pacto parecia mais perigoso do que enfrentar a morte no campo de batalha. A propaganda nazista havia transformado os que ousavam desobedecer em símbolos de traição. Não eram apenas vistos como desertores ou conspiradores, mas como inimigos da própria pátria. Ser chamado de quebrador de juramento era ser condenado à marginalização total, considerado pior do que espiões ou sabotadores. Esse clima sufocante tornou o ato de resistir um gesto quase impossível. Mas, paradoxalmente, justamente aqueles que romperam a promessa de fidelidade ao Führer foram os que demonstraram a lealdade mais profunda. Não a um homem, mas à Alemanha que poderia existir sem ele. Ao desobedecer, não traíram sua pátria. Traíram a ilusão que aprisionava a pátria. O paradoxo é doloroso. Em nome da lealdade, milhões seguiram Hitler até o fim, mesmo quando isso significava a destruição de seu próprio país. Já os que foram chamados de traidores, na verdade, tentavam salvar aquilo que ainda restava da Alemanha. A fidelidade transformou-se em sua própria negação. O juramento, que deveria unir, acabou sendo o instrumento que dividiu uma nação contra si mesma. Essas rachaduras discretas e corajosas não mudaram o curso imediato da guerra, mas mostraram que, mesmo diante da prisão das palavras, a consciência humana ainda era capaz de encontrar frestas por onde respirar. E é nesse contraste que reside uma das maiores lições da história. Às vezes, a verdadeira lealdade só nasce quando se tem a coragem de dizer não. Quando a guerra terminou e os tribunais de Nuremberg começaram a ouvir os acusados, uma justificativa ecoava repetidamente. Eu havia jurado. Para muitos réus, o juramento a Hitler não era apenas um detalhe do passado, mas um escudo para suas próprias ações. A promessa feita em 1934 surgia como a linha de defesa que buscava explicar anos de obediência cega. Era como se aquelas palavras, pronunciadas de forma quase automática no início do regime, ainda servissem como álibi para o horror que se seguiu. Mas os juízes e historiadores sempre se dividiram sobre esse ponto. Até que ponto o juramento foi realmente a causa da obediência? E até que ponto foi apenas uma desculpa conveniente para justificar crimes?
Alguns defendem que a força psicológica e ritualística do juramento foi, de fato, determinante. Outros afirmam que, mais do que um compromisso sagrado, ele se tornou um pretexto usado por aqueles que, no fundo, já tinham escolhido o caminho da submissão. De qualquer modo, os ecos desse pacto não morreram com Hitler. Rituais coletivos como esse sobrevivem a regimes e atravessam gerações. Eles moldam não apenas memórias, mas também culpas. O juramento nazista deixou marcas profundas na forma como a Alemanha e o mundo refletiram sobre a relação entre palavra e responsabilidade. Foi um lembrete doloroso de que promessas feitas em uníssono podem se transformar em correntes que aprisionam a consciência coletiva. E resta a reflexão mais perturbadora. Quando as palavras se tornam grilhões, o que resta como forma de resistência? Talvez apenas o silêncio. Um silêncio que, naquele tempo, quase ninguém ousou manter. E é justamente por isso que lembrar dessa história é essencial. Porque toda vez que a lealdade a um homem tenta substituir a lealdade à lei, o risco se repete. E o preço, como a história mostrou, pode ser devastador.